qual que é a lógica das promoções e reconhecimento no alto escalão, ou seja, para uma alta posição executiva, como é que pensa os altos executivos quando pensam em alguém para uma promoção. E é importante dizer o que é de fato reconhecido, o que é critério de promoção e o que não é. E é importante também falar para vocês que hoje nós estamos de inscrições abertas para 2 programas da Bússola Executiva. Você hoje pode fazer a sua opção entre o programa mentorado Bússola Executiva, que é uma solução direta ao ponto, uma solução rápida, retão, diretão, para quem quer resultado rápido. Paty, eu quero uma certificação reconhecida pelo MEC. Sim, temos também a pós-graduação Bússola Executiva, Desenvolvimento Estratégico e Liderança de Resultado. Na pós-graduação, como funciona? O método Cenas de Ter do mentorado foi o que nos chancelou no MEC, certo? Então, os primeiros 3 meses da pós-graduação é exatamente a jornada do mentorado. Ou seja, você vai ter resultado rápido numa solução direto ao ponto e na sequência, a partir do 4º mês, que é 1 ano de pós-graduação, a partir do 4º mês você vai num conteúdo aprofundado da pós, totalmente focado em desenvolvimento estratégico e uma liderança de resultado. Para a gente começar com tudo, fala aí, Humberto! Aproveita essas oportunidades para alavancar a sua carreira. É isso aí, Humberto, mentor da Bússola. Gente, só para a gente começar com tudo, esquentando os dedos aí e fazer um exercício. O que você acredita? Se você falar assim, poxa, o que é um critério para uma promoção, para uma alta posição executiva? O que você acredita que, de fato, a alta liderança procura num profissional? Então, qual é a lógica das promoções e do reconhecimento? Põe aí seu palpite, vamos ver quem vai acertar. Põe aí seu palpite. O que faz com que um profissional seja visto e reconhecido? Seja realmente considerado para uma alta posição executiva? Que é o que a gente chama de talento nas empresas. São os talentos. Aqueles que são vistos e aquelas que são vistas como diferenciados, né? O que vocês acreditam que é? Fala aí o critério. Presta muita atenção nessa aula, papel e caneta na mão, que eu vou trazer para você exatamente a lógica das promoções e do reconhecimento. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui, tudo jóia. Vamos nessa, gente? Alguém arrisca aí um palpite? Ah, importante! Agora, ó, hora de dar o like no vídeo, pensamento estratégico, bom palpite, Flávia, quem mais? Hora de dar o like no vídeo e compartilhar. Então, você vai escolher agora 5 pessoas do mundo corporativo, vai fechar o chat, quem tiver no YouTube, e vai compartilhar essa live com líderes do mundo corporativo, tá bom? Rafaela falou, puxa saquismo. Ah, Rafa, não precisa não. Eu entendo que você pense assim, eu nem vou te julgar, tá bom? Eu vou te ajudar. Mas não é puxar saquismo não. É você saber ter conexões, eu vou falar sobre isso também, e demonstrar o seu valor e potencial. E não é você puxar saco não. Eu nem, nunca fiz isso, não tenho talento para isso e não ensino isso. Quem é meu aluno pode falar aqui. Puxa saco é um negócio muito deprimente. Não acredite nisso. Não faça isso, ok, Rafa? Temos um acordo? Fala pra mim, Rafaela, que você não vai fazer isso. Eu entendi que você tá magoada, tá com raiva, talvez esteja passando por um momento de dificuldade, descrença até, mas tem solução e eu vou te mostrar isso. Então fica comigo. Deixa eu ver aqui, que mais? Postura, sim, faz muito sentido. Geração de valor e relacionamento. Sim, relacionamento faz sentido, claro. Visão holística de negócio, muito bom. Quem mais? Cadê? Vamos lá. Fala aí, Michele, Simone aqui. Um dos critérios pode ser já ser conhecido pelos resultados entregues, não apenas pela sua liderança, mas também pelos pares do seu líder. Assim, outros profissionais, outros líderes perceberem o seu valor, o seu real valor e o seu potencial, sem dúvida. Entregar resultado através de pessoas. Isso, Flávia. Que mais? Boa tarde. E aí, Stênio? Quanto tempo? Muito bom ter você por aqui. Cadê no Instagram? Quem arrisca um palpite aqui? Fala, Marcos, Salvador, Bahia. Bem-vindo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, lógicas de promoções e de reconhecimento quando a gente fala de uma alta posição executiva, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Um executivo entrega resultado através de pessoas. Um executivo ou uma executiva entrega resultado através de pessoas. Ou seja, ter uma liderança onde o seu time é autônomo para fazer o que precisa ser feito e entregar os melhores resultados. Um time autônomo, e aqui é muito importante de uma liderança executiva, não é aquele time que simplesmente faz ali o by the book, faz a coisa acontecer e pronto. Não é isso não. É um time que reinventa um negócio. É um time que tem espaço para fazer as coisas acontecerem de uma maneira cada vez melhor. Porque não é a repetição que leva para um alto nível de resultado, e sim a abertura à inovação, à ousadia, a novas práticas, enfim, buscar a otimização para que de fato os resultados sejam exponenciais.
Agora veja, uma coisa é você ter um time ali, e o primeiro pilar é a liderança executiva, uma coisa é você ter um time ali que faz muito bem aquilo que você precisa ou que a empresa demanda. E outra coisa é você ter um time que entende o que faz, o impacto que eles têm, porque todos são importantes na estrutura, todos. E quando as pessoas entendem o impacto que elas têm, e elas passam então a fazer algo que é ainda melhor do que você poderia fazer sozinho. E aí começa um desprendimento de vaidade do líder, porque muitas vezes a liderança quer ser o dono da razão, quer ser o dono das grandes ideias, quer ser a pessoa central, o foco principal, e não é sobre isso. A liderança executiva é sobre você abrir espaço para que as pessoas possam buscar o seu máximo potencial. E abrir espaço não é só sair de cena e deixar a coisa acontecer. Ao contrário, é você desenvolver, acompanhar, é direcionar, mas é desafiar. E quando isso acontece, você passa a ter um time que entrega, reinventa, ou seja, gera valor para a companhia porque entende o que faz, por que faz e como pode fazer melhor para que o impacto seja cada vez mais importante para a empresa. Você é visto como alguém que de fato consegue conduzir um negócio. Percebe a diferença? Ah, mas Paty, o time é júnior, ou eu tenho um time com um número de pessoas mais reduzido, e aí inevitavelmente eu acabo entrando ali na operação, eu executo, que é o líder executor que a gente fala. Qual que é o problema do líder executor e por que esse tipo de líder não é considerado para uma alta posição executiva? Porque toda vez que você vai lá, executa e faz a coisa acontecer pelo seu esforço pessoal, o que você está mostrando para a empresa? Que você é essencial onde você está, mas que você não pode sair dali, mas não necessariamente, olha só que perigoso, o fato de você ser muito bom no que faz, o fato de você entregar os resultados na base do esforço não significa que você está apto para subir de nível. E vocês são líderes e vão entender aqui o que eu vou falar. Quantos de vocês não tem dentro do time alguém que se fala, gente, essa pessoa sabe muito, entrega pra caramba, é um especialista. Sabe aquela pessoa que, dependendo até da área que você tá, conhece profundamente o sistema, sabe como tudo funciona, conhece bem aquela engrenagem da empresa, que a gente fala muito que é aquele especialista mesmo, aquele que vai lá e faz a coisa acontecer. Quantos de vocês não tem essa pessoa no time? É importante ter, porque um time é composto da diversidade de talentos, de objetivos, de desejos, de sonhos, né? E até de habilidades. E é isso que faz um time ter alta performance. E algumas pessoas querem ser especialistas, tá tudo certo. Mas qual que é o ponto de ser o especialista? O especialista não é o acomodado, é aquele que tem alta performance naquilo que faz. Quantos de vocês tem no time uma pessoa que fala, cara, essa pessoa conhece muito? Escreve aí, quem tem, sim ou não? E aí, Samuel, que saudade! Ah, que legal! Quantos de vocês tem uma pessoa assim no time? Você fala, pô, essa pessoa é fera. E aí, o que acontece no dia a dia? Você chama muito essa pessoa para te ajudar nos assuntos. Então, se tem algo acontecendo, um novo desafio ou uma necessidade de fazer alguma transformação, o que você faz? Você chama essa pessoa e muitas vezes o que ela sente? Que ela está próxima de você. E essa proximidade pode dar a entender para esse liderado, para essa liderada, de que é uma pessoa que está numa linha de promoção, quando na verdade não é. Só é requisitado, só é muito demandado, está muito próximo de você, porque é alguém importante para fazer o negócio funcionar. Mas não necessariamente você vê nessa pessoa habilidades de liderança. Não necessariamente você vê nessa pessoa uma habilidade para subir de nível, um preparo. E quando eu falo de preparo, não é só a sua capacidade de entregar, mas é um preparo para lidar com pessoas, porque a liderança é sobre pessoas, não é sobre processos. É um preparo para lidar com situações de pressão, porque liderar é viver em pressão. É um preparo emocional para lidar com estresse, com diferentes perfis, com objetivos que muitas vezes são conflitantes. Aí você fala, não pode ser, tá todo mundo na mesma empresa, as pessoas não querem a mesma coisa? Não necessariamente. O fato de estar na mesma empresa não significa que todo mundo tem o mesmo objetivo. E aí você vai entender um pouco melhor o que eu vou te explicar agora, e talvez se você ainda está numa posição mais iniciante de uma liderança, talvez você não entenda. Se você que está aqui comigo agora e que não é líder, talvez você não vai entender nada mesmo, mas me acompanha. O que acontece? Muitas vezes a gente olha para os profissionais com aquele olhar de, tá bom, essa pessoa consegue lidar com esse cenário, com a situação, com o resultado, conhece muito bem a engrenagem, mas quando está sob pressão, como fica? Quando a gente tem um conflito de ideias e de interesses, como reage? Por que existe o conflito?
pode reparar, se você pegar, se tiver uma empresa mais estruturada, se você pegar as metas de cada área, você vai ver que em algum nível elas são conflitantes. Aí você fala, poxa, mas não faz sentido, por que a meta de um é ligeiramente conflitante com a de outro? Porque não é todo mundo mesmo indicador. Porque é exatamente esse equilíbrio, esse estica e puxa, que faz com que a maximização do resultado aconteça numa empresa. Então, enquanto um vai buscar, sei lá, só faturamento, o outro vai buscar rentabilidade. Mas o que só quer vender, ele não quer saber com que margem aquilo está vendendo, ele só quer vender. Minha meta é vender. Ele quer baixar preço de produto, ele quer fazer acontecer. Aquele que tem rentabilidade como meta, ele fala, não é venda a qualquer custo. Alguém vai ter por exemplo, um indicador de performance ligado à redução de custo. E aí, não, então eu preciso diminuir o custo. Não, eu preciso investir para vender, eu preciso de mais, de um time maior, eu preciso de uma consultoria, eu preciso... Então, um quer gastar para vender, o outro quer segurar para rentabilizar. Isso pode parecer estranho quando você olha de forma micro, mas ela faz muito sentido quando você olha no macro. Ou seja, é a empresa colocando cada uma das áreas para maximizar algum indicador que, somados, o equilíbrio faz sentido para a companhia. Eu tenho uma situação que eu vivi uma vez, de uma pessoa que ela estava com a venda muito acelerada naquela ocasião, só que a categoria que essa pessoa comprava de produto, ela tinha uma margem abaixo da média. Então, o que acontecia? Quanto mais ele vendia, pior ficava a margem da empresa. E eu estava lá para cuidar do todo da empresa, não de uma única categoria. Existiam diversas categorias. Então, quanto mais ele vendia, pior ficava a rentabilidade, porque a margem dele era menor do que a média da empresa, entende? O que eu tive que fazer? Controlar a demanda dele. Então, a gente segurou o nível de estoque, para quê? Para que a venda fosse ligeiramente reduzida. Ou seja, eu controlo a venda dele porque rentabiliza melhor a empresa e tinha uma meta de margem percentual. E aí essa pessoa, o que fica? Tá vendo? Estão de marcação comigo, querem me derrubar, estão me prejudicando, porque estão acabando com o meu bônus. E aí tem aquele pensamento, e aí vem um erro muito comum das pessoas, é não entender que as partes não são mais importantes que o todo. Então aquela pessoa está olhando só para o universo dela, só para a situação dela, o bônus dela, o bolso dela, a imagem dela. Mas quando ela para entender o impacto disso na empresa, ela começa a entender que vender demais naquele momento é um problema. Só que você acha que as pessoas estão abertas a isso? Elas conseguem ter essa visão holística de negócio? Nem sempre. Aliás, a grande maioria não tem essa visão holística de negócio. E de quem é esse papel? De quem está numa posição mais alta, com uma visão estratégica e consegue entender que a sua área, o seu trabalho, você ou qualquer pessoa que trabalha no seu time é parte de uma empresa. E não única e exclusivamente está lá para fazer um negócio funcionar, ou aquilo que você entende que é melhor naquele momento para o seu indicador sobrepor qualquer decisão. Eu sei que essa é uma conversa um pouco mais profunda, eu estou descendo um pouco mais no nível, mas é porque de fato é uma forma de mostrar para você a diferença de alguém que tem uma visão micro. E aí começa a achar que, eu brinco, né? Nossa, mas tem que ser muito importante para a empresa se mobilizar a acabar com você. Se a alta gestão não quer você, ela vai tirar. Ela vai te tirar de um jeito ou de outro, mas nunca uma empresa vai estragar um resultado para prejudicar um ser humano. Não faz sentido, gente. Então não se coloque como centro do universo e comece a abrir a sua mente para entender o que está acontecendo no entorno e por que a empresa precisa de algo. Então, uma das coisas que faz com que as pessoas sejam vistas como diferenciadas e elegíveis a uma posição acima, ou seja, a lógica da promoção e do reconhecimento, passa por você transmitir e conseguir demonstrar para as pessoas que a sua visão de negócio é amplificada, que você entende o seu papel, a sua responsabilidade, conduz o time para resultados superiores com inovação, ousadia, reinvenção, blá, 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 e que, ao mesmo tempo, você entende o quanto a sua área representa na empresa e como você pode maximizar a empresa. E de repente você está me ouvindo e você fala assim, mas eu sou assim, eu entendo o papel da minha área, eu entendo a importância que a gente tem na empresa, as decisões são tomadas olhando para a companhia, mas aí vem a pergunta mais importante, você consegue demonstrar isso em todo ponto de contato? Porque muitos líderes conversam muito bem dentro de casa, ou seja, com os seus liderados. Mas por quê? Porque você está numa área de domínio. Ali eu domino, aqui eu sei como falar. E se você prestar atenção com o seu time, provavelmente vão ser coisas ligadas ao conhecimento técnico.
Mas quando você está fora, numa conversa com um par, numa conversa com a sua liderança, numa conversa com pares da sua liderança ou com alto nível executivo, você consegue transmitir a sua visão holística de negócio? Você consegue entender em profundidade o papel da sua área? E eu estou falando ainda de uma visão bem micro, hein? É você, a sua área dentro da empresa. Aí você fala, não, mas isso não é super macro? Lógico que não, porque a sua empresa está inserida no mercado. Então, esse olhar para a empresa, esse olhar para o mercado, esse é outro olhar. E esse mercado está influenciado por uma mudança de comportamento das pessoas, que também vai influenciar na solução, no produto, no posicionamento da empresa. Não é só o resultado, é a imagem que a empresa transmite ou o que ela quer transmitir. Entendeu? O William Mar fez uma pergunta muito boa, né? Tá ali, ó. Aí não entraria um treinamento específico para que ele seja inteirado da estratégia? Olha, a gente pode discutir o que deveria e o que não deveria. Mas o grande lance, isso é um negócio que a bússola ensina, é como você consegue buscar essa informação através do dialeto executivo e de um posicionamento executivo. Porque se você ficar o tempo todo esperando que a empresa treine, não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? E entenda, eu tô aqui para te falar como funciona a engrenagem no mundo corporativo e não é sobre concordar ou discordar, é regra do jogo. O que acontece? A empresa ela é como uma pirâmide. Então na base você tem muitas pessoas ali para fazer a engrenagem funcionar, executando, que é o operacional, a execução. Quando você vai subindo na pirâmide, você tem a primeira liderança, depois a média liderança e a alta gestão. Vamos assim resumir, tudo bem? Em grandes blocos. Então você tem ali a base, ou especialistas, ou início de carreira, depois você tem uma primeira liderança, ainda não uma liderança executiva, que não é gerente, pode ser um supervisor, um coordenador, dependendo da empresa, nomenclatura, enfim, mas é uma liderança ainda mais técnica, e aí você sobe para uma liderança executiva, primeiro nível gerência. Chegou na gerência e é líder, você está no primeiro nível executivo de liderança, no primeiro nível. E aí você vai para uma liderança executiva mais sênior, que é gerenciar gerentes, e depois para uma alta posição executiva, diretoria, C-level, por aí vai. Então, mais embaixo, o olhar é puramente operacional. Chega o que tem que ser feito. Para baixo, na base da pirâmide, o recado é o que fazer. É claro, é ordem, recebe ordem, sendo bem honesta e pouco polida. Lá na base vai receber ordem, que a gente fala, tem que ser mandado, é isso, manda ordem. Por quê? Porque se você tentar explicar tudo para todo mundo o tempo todo, a empresa não anda, ela fica improdutiva e fica confusa. As pessoas vão de clareza para fazer bem o seu trabalho. Então, na base, as empresas vão fazer isso. Vão mandar, você nesse bloco é isso, você nesse bloco é isso, você nessa área é aquilo. Puf, bem fragmentado. Quando você vai para a liderança técnica, ainda existe, e a maioria, eu me arrisco a dizer que 90% é líder executor, que desce e executa junto com o time para acontecer a entrega, porque não foi ensinado a liderar. As pessoas não são ensinadas a liderar, dirá ter visão holística de negócio. E aí, nessa primeira liderança, é um olhar muito técnico. Muito técnico. Quando você sobe um pouco mais na média liderança, aí você já começa a sair ali do técnico, do operacional e começa a ter um olhar mais tático, um pouquinho estratégico. O que é o tático, né? O operacional é mão na massa, faz. O tático é, peraí, qual é o melhor caminho de execução para entregar esse resultado? Ele é bem específico ali. Qual é a tática que eu vou usar? A estratégia já chegou, a meta já chegou, e essa média liderança, a primeira liderança, tem o papel de fazer a tática, ou seja, qual é a melhor estratégia para entregar isso aqui que já foi determinado. Não tem uma discussão de estratégia e visão de negócio. Já numa liderança executiva, começa a ficar híbrido. Um pouco é tático, e você já começa a olhar para o estratégico. Lá para cima é 100% estratégico. Por isso que a gente fala que o melhor executor não será o executivo. O fato de ser muito bom naquilo que faz não significa que você está pronto para chegar numa alta posição executiva. São habilidades diferentes, são olhares diferentes. Agora você me fala, tá bom, mas e aí? Como é que eu faço? Já que não chega em todos os níveis a mesma informação, porque isso deixaria a empresa absolutamente improdutiva e as pessoas confusas, e elas precisam de clareza para fazer o trabalho, como é que funciona isso? É você que transita na empresa para chegar até a informação. Isso não tem nada a ver com o cargo que você tem. Isso tem tudo a ver e está intimamente ligado ao posicionamento executivo padrão bússola. Quando eu estava lá no início da minha carreira como assistente, eu tinha o meu trabalho para entregar, que era um trabalho operacional, sim, 100% de execução, só que o meu posicionamento, ou seja, a minha postura, meu comportamento, o meu dialeto, que é o dialeto executivo que a gente ensina na bússola,
O que isso permitiu? Que eu fosse me infiltrando entre os gerentes. Não como cargo, eu não tinha o cargo deles, mas eu estava entre eles. Eu aprendi a dinâmica e o meu olhar estava amplificado para aprender ali. Ou seja, eu me infiltrei entre os gerentes, certo? Tô lá com eles. Chegou um momento, olha o que o meu líder me perguntou. Falou assim, ô Patrícia, o que você faz aqui mesmo? Eu respondia para vários gerentes, tá? Eu não tinha um líder só. Um deles falou, o que você faz aqui mesmo? Eu falei, como assim? Eu falei, eu sou sua assistente, como que eu faço? Aí ele pegou e falou assim, mas é que você não parece mais um assistente. A gente precisa ver isso. Você entende? Isso é o ser antes de ter, que a gente ensina, que a bússola ensina. O que é o ser antes de ter? Pensar, falar, agir e entregar como alto executivo hoje, independente do seu cargo atual. Só que essa presença executiva abriu portas de conexão com os gerentes da minha área. Na sequência, eu comecei a me conectar com gerentes de outras áreas, depois com o diretor. O que é isso? Quanto mais eu consigo me conectar com as pessoas dentro ou fora da empresa, que é o networking amplificado que a gente fala, que é dentro da empresa e fora da empresa, maior é o meu repertório e mais eu consigo entender os movimentos e a estratégia. Entende? É você que tem que buscar informação. Ela não vai vir para o seu colo. Não vai vir. Ser antes de ter total. Então você transita, você busca informação porque a maneira como você se comunica faz sentido e as pessoas querem te contar, porque quando elas te contam, você gera valor para o negócio. Aí você pode até falar, mas se me explicassem, eu ia gerar valor para o negócio. Não sei. Será? Entendeu? Ah, fala aí, Luciana, top demais. Passaria o dia todo ouvindo e aprendendo com essa mulher, parabéns, obrigado, tamo junto. Mas entende, o William Mara, é você que vai buscar. As pessoas não vão, a informação não vai cair no seu colo, tá? E aí teve um comentário no início da live, quando eu perguntei o que você acredita que é a lógica de promoção e reconhecimento de uma alta posição executiva, o que veio? Ah, puxa-saquismo. Não é puxa-saquismo, é conexão executiva. E ter conexão executiva é através de uma conversa que desperta no outro a vontade de estar com você, não porque você é amiguinho, porque faz unha junto, ou porque vai pro bar no final de um happy hour. Não é nada disso. Não é nada disso. E as pessoas que ainda não aprenderam a fazer conexão executiva julgam o outro como puxa-saco, quando na verdade esse outro talvez esteja conectado e com acesso à informação que você não foi buscar, porque não sabe como se movimentar. E aí, às vezes, você fica com raiva, você fala, poxa, mas tá vendo? Olha lá, fulana, né? Porque é legalzinho, todo mundo gasta, fica puxando o saco. Cara, cuidado. Talvez isso seja um mecanismo de defesa da sua mente que tá te sabotando contra uma atitude para você buscar as suas conexões. E aí, o que é isso? Mentalidade. Aí tem o mindset do executor. Ele julga, ele reclama, ele se vitimiza. Qual que é o mindset do executivo? Peraí, quem são as pessoas que eu preciso me conectar? O que eu tenho a aprender? O que eu tenho a entregar? E outra coisa, vou te dar um exemplo. Quando você vai para uma entrevista de emprego, para uma empresa, o que você faz? Você estuda a empresa. Você vai lá e estuda o mercado. Tá afiadinho para responder. Quando tá lá dentro, para de pesquisar. A empresa tem que me preparar. Para, pessoal. Não é a empresa, é você, é a sua carreira, é a sua vida, é a sua jornada. Até quando você vai colocar na mão de alguém a sua história, a sua carreira e o teu espaço? Porque toda vez que você espera alguém te entregar conhecimento, você está se afastando do lugar que você sonha estar. E sabe, isso é uma coisa cultural. Para pensar. Para pensar, já conversei isso com algumas pessoas. O brasileiro, via de regra, foi ensinado que educação a gente ganha. Isso é um erro brutal. Porque a educação você recebeu porque alguém pagou para você. Ou foram seus pais, ou um responsável legal, ou o próprio governo. Então você se educou sem desembolsar nada. E aí você chega na fase adulta e você acha que alguém tem que continuar fornecendo para você o seu desenvolvimento de forma gratuita. Jura mesmo? Você acredita nisso? Eu estava conversando hoje de manhã com meu marido. Ele falou, Paty, olha que loucura, né? Que as pessoas elas não entendem que elas têm que se manter em desenvolvimento. Vou fazer uma analogia rápida. Imagina que você tem um problema no joelho, precisa fazer uma cirurgia no joelho. Antigamente, uma cirurgia no joelho, gente, a cicatriz devia ser desse tamanhão. É ou não é? Era por aqui, certo? Desse tamanhão. Pra você, tá aqui, ó.
Ah, que legal, Alan, que legal. Muito obrigado pelo seu feedback. Muito bom ter você aqui. Ó, imagina, você ia lá, vou fazer uma cirurgia no joelho. Puf, uma cicatriz desse tamanhão no joelho, certo? Mudou, a tecnologia mudou, o avanço da medicina. Hoje você pode fazer uma cirurgia com muito mais efetividade, uma recuperação muito mais rápida e uma cicatriz desse tamanho. Agora imagina aquele médico que aprendeu a fazer a cirurgia antiga, que faz esse rasgo na sua perna e usa métodos desatualizados. Com quem você prefere fazer uma cirurgia? Com aquele médico que aprendeu e faz lá naquele modelo antigo ou aquele que todo o tempo está estudando, investindo no conhecimento dele? Porque médico não recebe conhecimento de graça, não. Eles continuam investindo no aprendizado, no conhecimento. Com quem você gostaria de ser operado? Com aquele que, mas eu já sei fazer. Ou aquele que está constantemente se atualizando e pagando pelo seu conhecimento. Qual dos dois? Fala aí. Qual dos dois? Escreve rapidinho aí para mim. Com quem você prefere ser operado? Que médico você quer? Aquele que fica, mudou a tecnologia. Deixa eu dar um Google aqui. Vou estudar aqui no Google. Peguei um videozinho no YouTube, entendi. Vou pegar outro videozinho no YouTube. Entendi. Que médico você quer que te opera? O que fica pegando videozinho no YouTube ou aquele que paga pelo conhecimento sério, robusto? Quem você quer? Você não quer ir para a mesa de cirurgia com alguém que fica pegando diquinha. Agora eu te pergunto, por que você que é líder acha que é certo e que é respeitoso você liderar pessoas, conduzir resultados, ser parte de uma empresa sem você investir no seu conhecimento de forma continuada? Você realmente acredita que você está certo? Você está honrando a oportunidade que você tem? Você está honrando o cargo que você tem? Não, mas aqui, Paty, eu vejo vários vídeos, te acompanho há 5 anos aqui no Instagram, no YouTube. Que bom! Mas você acredita que é isso que está fazendo de você um verdadeiro líder executivo, uma verdadeira líder executiva? Você acredita que é isso que é respeitar as pessoas e a empresa que confia em você? Eu estou esperando a empresa fazer algo por mim. Eu estou esperando o momento certo. Acorda. É agora. Já passou do ponto. Como é que você acha razoável não se desenvolver continuamente? Mas Paty, nossa, as coisas estão tão difíceis, né? Dinheiro tá curto. Conta isso para quem você quiser. Só que se você não investe em você, não peça para a empresa investir. Talvez existam pessoas no mercado mais merecedoras que você, porque essas pessoas investem nelas continuamente. Você quer uma lista? Eu tenho 240 pessoas que eu conheço que são de altíssimo nível. Sabe onde eles estão? Na elite da bússola executiva. São pessoas que investem mês a mês no conhecimento delas. Mês a mês. Quer ver mais? Pessoas que estão na pós-graduação da bússola executiva. Profissionais que estão no programa mentorado da bússola executiva. Sabe por quê? Porque não importa o sacrifício que elas tiveram que fazer, elas decidiram fazer. E elas estão se desenvolvendo todos os dias. E mais do que se desenvolvendo, elas se conectam, elas têm networking de qualidade. E o que é um networking de qualidade? Elas sabem transitar dentro da empresa, porque aqui a Bússola te ensina o dialeto executivo para você conversar com o CEO da sua empresa. Eu tenho um script aqui que se você aplicar, olha lá, turma 1 da pós, se você aplicar esse script, o CEO vai abrir um olho desse tamanho e falar, você é diferente. E sabe uma coisa que aconteceu? Eu tenho um case real de uma aluna, olha a importância de um script executivo, olha a importância. Eu tenho um case real de uma aluna, olha o que aconteceu. Ela estava num momento que ela falou, Paty, vou me desligar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque as coisas não estão boas, aconteceu uma situação e a minha imagem começou a correr de um jeito equivocado e eu não estou conseguindo espaço, as pessoas não estão me dando voz, eu não tenho mais credibilidade. Eu falei, cara, faz o seguinte, aplica isso aqui, fala assim, script executivo. Puf, entreguei na mão dela. Ela foi lá e aplicou. Ela voltou e falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu. E eu fui lá e apliquei o script, na empresa dela era uma mulher, a CEO, com a CEO da empresa. Quando eu comecei a falar, ela olhou para mim e falou assim, você sabe de uma coisa? Eu ouvi coisas sobre você. E o que eu ouvi sobre você não combina em nada com a mulher que está sentada na minha frente agora conversando comigo. E eu vou te dizer, eu tomei uma decisão agora. Eu vou cuidar do seu desenvolvimento daqui para frente. Eu quero te conhecer melhor. E eu quero que essa, não vou falar o nome dela, que está aqui na minha frente, tenha espaço, se desenvolva e conquiste aquilo que está nos seus olhos que você quer. Eu vou cuidar de você daqui para frente. Tá bom pra você?
E mas como assim, Paty? Uma pessoa que já estava sendo mal falada na alta gestão, ou seja, que estava caminhando para uma demissão, reverteu ao ponto de ter a CEO da empresa cuidando do desenvolvimento dela, é uma multinacional, só para constar. Por que isso aconteceu? Porque ela se posicionou de forma executiva, com dialeto executivo, e aplicou um script que é imbatível. Que é um script que não é palavras mentirosas, ao contrário, são palavras verdadeiras colocadas de uma maneira estruturada. E faz parte do processo. Sabe? Ai, mas é porque eu tenho que ficar falando. Você faz isso. Você conversa com os seus pais ou com o seu filho no mesmo tom de voz? Você conversa com os seus amigos ou dentro do ambiente de trabalho no mesmo tom? Não. Você tem personagens que aderem ao ambiente. E o ser humano tem essa habilidade, ele é flexível. Imagina se você fala assim, não, eu sou o que sou, goste ou não. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai se relacionar com ninguém. Ninguém vai te aguentar. Então são coisas que estão envolvidas na lógica da promoção e do reconhecimento. Ou seja, ser um profissional que sabe se posicionar, que sabe conversar, que tem dialeto executivo, que tem inteligência emocional corporativa para não ser desestabilizado numa pressão, num feedback, num momento de injustiça. Ou você acha que não acontece injustiça no mundo corporativo? O mundo corporativo é um lugar justo, gente? Sim ou não? Sim ou não? Responde aí. Você acha que o corporativo é um lugar justo? Sim ou não? Eu te falo. Sabe qual é a resposta? Vou beber uma água. Segura essa. Sabe o que? Não. Sabe o que é o mundo corporativo? Zero justo? Então, sabe qual é a resposta? Depende. Aos olhos de quem? Olha lá, não é mesmo, não. Mas então, aos olhos de quem ele não é justo? Será que ele não é justo? Ou será que, sob a sua perspectiva e os seus desejos, ele não parece te atender em algum momento? 100% justo nada é. Ou você vai falar para mim que as relações entre amigos ou as relações de pessoas que se amam, elas são 100% justas? Sabe por quê? O que é justo? É tudo sob a perspectiva que você tá. Então o caso que eu dei lá, que eu expliquei aqui no início dessa aula, quanto mais ele vendia, pior era o resultado de rentabilidade da empresa. A gente precisou segurar a demanda dele de venda. Foi justo com ele? Bom, justo não, mas ele é mais importante que a empresa? Também não. As partes não são mais importantes que o todo. A empresa é mais importante que uma área. Uma área é mais importante que um profissional. Deu para entender? E eu não estou falando de desrespeito. Eu estou falando de negócio. Eu estou falando de uma conversa adulta. Uma conversa onde você tem que entender que o seu papel... Sabe por que você é pago? Sabe por que você recebe salário todo mês? Você é pago para fazer a empresa onde você trabalha prosperar. Isso para mim sempre foi muito claro. As pessoas falam, nossa, mas você faz tanto, você está deixando a empresa rica. Eu falo, maravilha, esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho. E esse foi o legado que eu deixei. Você entende? Isso é muito valioso. O seu trabalho é fazer a empresa onde você trabalha prosperar. Ótimo. Se eu entendi isso, a empresa é mais importante que a área é mais importante que o meu único resultado. Ninguém é soberano, gente. Ah, mas não é justo. Cara, cuidado com essa coisa de justiça. Procure entender a razão pelas quais as coisas acontecem. E tem um negócio muito valioso. Muitas vezes, numa crise, num momento de tensão, num momento... Aquela pessoa que fala, eu vou me defender, parece que puxa uma espada e um escudo, é a pessoa que é vista como despreparada, imatura, emocionalmente instável ou frágil. Por quê? Ao invés de vou me defender, calma, deixa eu entender. O que está acontecendo? Qual que é o cenário? E a principal pergunta, quero que você leve isso para a sua vida. A principal pergunta, então deixa eu entender qual é o cenário. A principal pergunta, como eu vou agir daqui para frente para ajustar, reverter e transformar isso em algo positivo para mim também. Então eu entrego para a empresa, mas eu também tenho que sair melhor. Você sabe o que é melhor? Sabe o que é o melhor? É tudo aquilo que me dá bagagem e experiência. A bússola só existe porque 100% do tempo, no mundo corporativo, mais de 20 anos, foi com total presença de entender que os desafios da vida são aquilo que realmente me fortalece. Tem uma frase que eu falo muito e vou falar aqui para vocês nessa aula. Olha,
Agradeça os desafios que a vida te presentear, porque são eles que vão te formar. Isso é a base da sua resiliência, da sua busca por solução, do seu olhar para negócio e o desprendimento de querer o tempo todo, não, mas tem que ser bom para mim agora. O ser humano, ele quer o tempo todo levar vantagem. E são medíocres aqueles que só pensam na vantagem imediata. E muito inteligentes aqueles que entendem que o hoje te coloca no seu sonho futuro. O hoje tem que ser a sua ponte. Uma das coisas que está dentro da lógica de promoção e de reconhecimento. Quem é você no mundo corporativo? O que você fala? Entende? Exatamente, forjado nos desafios e não nos próprios desejos. É exatamente isso. Excelente comentário. E quando você entende, você sai dessa ansiedade, tem que ser agora, tem que acontecer, tem que não sei o quê, que eu quero ter. As pessoas querem ter. E qual que é o conceito que funciona indiscutivelmente, incontestável o resultado da bússola para os alunos? Sabe qual é? Ser antes de ter. Primeiro você é, depois você recebe. Ah, não é justo. Peraí, o que eu aprendi com isso e como isso me alimentou para o meu futuro próspero? Não é o dinheiro de hoje, não é o cargo de hoje, mas é o quanto você se respeita, o quanto você se desenvolve genuinamente, o quanto você investe em você. Entende? O quanto você investe em você. E para isso, o que você precisa? De mindset executivo. Porque o mindset do executor, qual que é? Terceirizar. Ah, não é comigo. Não é comigo. Também, né? Ninguém me ajuda. Ah, mas não tá fácil, Paty. Pô, nossa, o dinheiro tá curto, custo de vida, papapá. Aí você vai lá, tá com o celular melhor que o meu. Quer apostar? Aí você vai ver, não tenho. Quando vai ver, abre o cartão de crédito. Vamos ver se não tem mesmo. Não tem ou você ainda não aprendeu a dar valor para você, para a sua robustez. Porque como um médico que opera alguém, você todo dia, você que é líder, presta atenção no que eu vou falar. Um médico que opera alguém precisa estar atualizado e ele estuda o tempo todo e investe nele. Você como líder também precisa. Sabe por quê? Porque todo dia você está tocando vidas. Vidas. Você sabe o que é a cultura da empresa para o seu liderado? Você. E se você não está preparado e atualizado com as melhores práticas, você está prejudicando pessoas. Você está prejudicando o futuro dessas pessoas. Você está diminuindo o resultado da empresa também. Mas você está fazendo mal para as pessoas porque você não está atualizado. Entende? Se você é líder, você precisa sim de atualização constante. Você precisa sim investir em você. Você é o exemplo. Meu filho, pequenininho, já contei essa história. Ele virou pra mim e falou assim, mamãe, você é burra? Pequenininho, e assim, ó, no sofá com ele. Mamãe, você é burra? Você fala, gente, como é que responde pro filho? Né? Eu olhei pra ele e falei, não. Eu fiz assim, não sou burra. Mamãe não é burra, filho. Mas por que você tá perguntando isso? Porque na minha escola, que é a escola dele, são os amigos, né? Na minha escola, você é a única mãe que estuda, então eu pensei se você é burra. Falei, meu filho, é exato o contrário. A mamãe estuda e você estuda. E a gente vai sempre estudar, meu filho. Porque o tempo todo tem coisa pra gente aprender e ser melhor. Aí ele olhou pra mim, foi aquele momento, desculpa se eu te contar, né? Que ele virou e fez assim, então não vai acabar com a escola? Eu falei, não. Ele, foi não, Gui. Levanta esse ombro. A vida inteira você vai estudar e vai ser melhor que você mesmo, todos os dias. É isso que a mamãe faz. Entenderam? Coitado, né? Foi aquele momento que eu tive que contar pra ele que não ia acabar com a escola, tadinho. Mas vocês entenderam? Isso é legado, isso é exemplo. Então, lógica das promoções e reconhecimento. Quem é você no mundo corporativo? O que você transmite? O que as pessoas estão vendo em você? E o que você é? Primeira coisa, o seu equilíbrio emocional. Anota aí. O que as pessoas estão olhando? Se você emocionalmente tem equilíbrio. Por quê? Você não pode promover alguém para uma alta posição de gestão se essa pessoa é emocionalmente instável. Vai enlouquecer quem está embaixo e vai tomar as piores decisões. Uma pessoa que não consegue controlar a sua própria emoção, ela tem o que a gente chama de sistema límbico acionado. Vou falar bem resumidamente aqui de uma forma bem prática e lúdica, tá bom?
que acontece? A sua capacidade de raciocínio, ela é reduzida, parecida com a de uma pessoa alcoolizada. Você acredita que quem está alcoolizado consegue ter as suas melhores capacidades de raciocínio? É óbvio que não. Então, toda vez que você é acionado emocionalmente, às vezes você nem percebe que você é, a sua capacidade de resposta cai muito. Exemplo, poxa, aconteceu uma situação, na hora da reunião eu não falei tal coisa, nem veio na minha cabeça, mas agora eu sei o que eu devia ter dito. Quem já passou por isso? Quando aconteceu uma situação com um par meu, com o liderado, com o meu líder, com um parceiro, com um fornecedor, com um cliente. Você fala, na hora, nossa, eu fiquei sem reação. Por quê? O seu sistema emocional foi impactado. Entendeu? É verdade, é verdade. Não, ele agora já tá maiorzinho, viu? Agora já tá maiorzinho, né? Tá vendo? Um exemplo de estudo com laboratório, experiências para deixar alguém mais animado. Não, agora ele já tá maior, agora tem 13 anos, já tá com um plano dele de estudo, já decidiu o que ele quer. Vamos deixar ele caminhar. Falou, não, mas já sei o que eu vou fazer, tá com um plano aí, já preparou os estudos dele no que ele quer se especializar por hora, né? Mas quem já passou por isso, né? Que é essa hora de você falar, caramba, eu sei o que eu devia ter dito, mas na hora não me veio à mente, e depois vem. Então, são momentos que o seu sistema límbico é acionado e você não percebe. Então, a primeira coisa que você precisa, lidar com o seu emocional. Isso aqui é inteligência emocional no ambiente corporativo. Perceber quando você é acionado. Percebi quando eu sou acionado, eu controlo. Controlei, eu estou no jogo. Aí, você vai começar a olhar para o outro. É verdade, né? Olha lá, no evento da Elite, o Gui arrasou com o stand, fiquei impressionado. Eles montaram até uma lojinha, né? Agora a gente tem uma lojinha da bússola. O meu filho, meus filhos com os filhos dos meus sócios também. E aí, olha só o que acontece. Você tem o seu sistema límbico acionado. Controlei. Maravilha, tô no game. Agora você tem que observar as pessoas. Por quê? Porque elas também estão com o sistema delas acionado. Aí vem a grande habilidade executiva. Isso é critério de promoção. Quando você sabe lidar com a sua emoção, lidar com a emoção do outro e conduzir para a solução. Exemplo prático de um aluno. Falou, Paty, entrei numa reunião, o bicho pegou, eu tenho um par que a gente vive confrontando, sabe? E aí rolou um confronto, só que na hora do confronto na reunião, como eu aprendi, eu me blindei emocionalmente. Então eu tava no controle dos meus pensamentos. Ele não. E aí ele entrou num fluxo de fala muito errado. Ele se perdeu. Naquela hora eu percebi que emocionalmente ele estava fora. Ele se perdeu. Naquele momento, eu podia atropelar ele se eu quisesse. Eu falei, o que você fez? Ele falou, sou bússola, né, Paty? Que aqui a gente fala muito de integridade. Ele falou, eu resgatei ele, trouxe ele de volta e trouxe uma fala que eu voltei a conversa para um prumo razoável. Terminamos a reunião, na frente de todo mundo, saímos. Quando a gente saiu da reunião, esse meu par me procurou. Ele falou assim para mim, pô, obrigado, eu vi o que você fez. Você podia ter me colocado numa bandeja ali. Ele falou, cara, não é isso. Eu não preciso e não vou te colocar numa bandeja. A gente pode ter opiniões divergentes, mas a gente não está aqui para se prejudicar, a gente está aqui para fazer a nossa empresa prosperar. Isso é um script executivo. Então veja, script executivo é fundamental, dialeto executivo, inteligência emocional corporativa com você, com o outro, com os negócios. Habilidades executivas, desenvolver visão holística de negócio, ter conexões, se conectar com pessoas de outros mercados. O networking é fundamental para abrir a sua mente. Olha quanta coisa você precisa desenvolver que não tem nada a ver com a sua área de atuação, mas tem a ver com a sua formação executiva. E que isso não é ensinado por aí. É exato o pacote que a bússola te ensina. Inteligência emocional corporativa, planejamento executivo de carreira, mindset executivo, nós somos o que pensamos, habilidades executivas e a liderança executiva ampliada. Que aí você está pronto para liderar nos 3 níveis. Liderar para baixo com o seu time, liderar seus pares, como esse exemplo desse aluno, e liderar líderes. Ah, mas eu vou liderar meu líder? Claro que sim. Porque liderar não é mandar, é influenciar, é engajar, é mobilizar. O que você lidera? Você lidera pessoas, mas você lidera ideias, propostas, soluções. Entende? Isso é liderar. Mas como você pode liderar? Só se você estiver forte para isso. Por isso, primeiro quem é trabalhado, quem tem que viver a transformação é você. A pergunta é, você quer viver essa transformação? Porque a maioria é preguiçosa. Fala assim, pensando bem, deixa pra lá, né? Vamos ver o que acontece. Põe aí, quem tá a fim de viver a transformação? Escreve eu. E quem não tá, fala, não. E tá tudo bem, é sua decisão. Porque a sua carreira é sua decisão, não é minha. Ela tem a ver com você e com o seu futuro, não o meu. O meu tá feito, né? Cadê? Põe aí no LinkedIn também. Vai lá, Francisco, Joel, quem mais? Joel, você é o Joel da Bússola? Quem mais? Carlos Henrique. Vai lá. Quem tá afim?
Olha lá. Olha aí a Flávia traz aqui pra gente um case real. Boa, Cristiano. Tá aqui, ó. Essa semana ocorreu algo parecido comigo em uma reunião. Não tomei a melhor atitude, saí do prumo também. Quero deslanchar. Quem mais? Põe aí eu. Soraya. Quem mais? Cristiano. A Geres, maravilhosa. Cadê? Eugênio. Quem mais? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ó, na bússola a transformação acontece de forma rápida. É verdade, Luiz, é muito rápido. É muito rápido, né? É tão rápido que o resultado dos alunos é esse, 42% de aumento em 3 meses e meio. E aqui no LinkedIn, quem quer? Eu quero viver essa transformação. Você percebe? A Sandra, o Eugênio. Por que eu tô perguntando, gente? O Ramos aqui, Júnior. Porque a transformação é uma decisão sua. Eu posso te entregar o conteúdo. Se você não quer implementar, não adianta. Se você falar, eu quero viver essa transformação, Paty, eu quero. Você vai fazer uma coisa, ó. Vamos colocar agora o link, você vai clicar nele e você vai escolher como você quer ver essa transformação. Com o mentorado, com a pós-graduação. É aqui na bússola. Tá tudo pronto para te receber. Vamos pôr aí, ó, bússolaexecutiva.com.br/carreira. bússolaexecutiva.com.br/carreira. Quero ver quem vai clicar agora e vai garantir. Vamos ver quem tá aqui de verdade. Ó, bússolaexecutiva.com.br/carreira. Cadê? Agora é hora de você clicar. Põe aí, ó, tá fixado no chat. bússolaexecutiva.com.br/carreira, ó. Ponto, bússola executiva. Cadê? Bússola, vou pôr aqui, ó. bússolaexecutiva.com.br/carreira. Mas assim, ó, só clica quem quer mesmo ter sucesso, tá bom? Só clica quem tá afim de verdade. Então clica aqui, ó. Quero ver quem vai clicar. Tem que estar afim de verdade. Entendeu? Fui ter 24. Aí, ó, você já tá pronto para ir pra Elite. O que você acha? Bora pra Elite? Quem já foi bússola tá pronto para ir pra Elite. Quem vai pra Elite? Então bora, clica aí. Quero ver quem vai clicar agora e vai garantir agora a sua vaga. Agora eu quero ver agir, porque falar é fácil. A atitude é que vai separar agora quem chega de quem não chega. Perceberam? Lógica da promoção e do reconhecimento. A atitude, gente. A atitude é muito fácil falar. E agir? Olha lá, sou da turma 1 da pós, só de aplicar os conhecimentos iniciais, entrei para uma empresa que sempre sonhei em um cargo criado para mim que não existia. Tá aí, ó, o resultado é real. É real, gente. É real. Quem clicou agora? Quem clicou agora e fez a sua escolha? Vocês entenderam? Agora é hora da atitude. Então, esse é o momento de você agir. Qual que é o critério, lógica de promoção e reconhecimento? Diferenciação. Não se engane. Mas a diferenciação não é técnica, é comportamental, é transformação. Você tem que querer a transformação. Você fala, tô pronto para ver a transformação, a gente tá pronto para te receber. Ah, eu não quero, que acho que dá muito trabalho. Então, a bússola não é para você. Não é para você. A bússola não é para todo mundo mesmo. Ela não é para todos. A bússola nasceu para ajudar pessoas de bem a terem uma carreira executiva de sucesso, com integridade e qualidade de vida. Não é para todo mundo. Entendeu? A bússola nasceu para quem é sério e sabe que investir em você é criar a sua ponte para o futuro. Para aquelas pessoas que entendem que o jogo não é dos acomodados. Então pronto, Davi. Põe aí, ó. Vou pôr aqui para você. bússolaexecutiva.com.br/carreira. Tá aqui, ó. Vou pôr para você aqui no LinkedIn também. Clica agora e vem, cara. bússolaexecutiva.com.br/carreira. Entendeu? Tá aí. É só clicar e vir para a bússola. Bom demais, né? Simples assim. Ou seja, esse é o lugar das pessoas que realmente querem crescer. Lógica de promoção e reconhecimento. Tem que se diferenciar. Se diferenciar como? Com atitude e comportamento. Como? Equilíbrio emocional, inteligência emocional corporativa, mindset executivo, mentalidade da vítima, do coitado, do procrastinador, não vai crescer. Não pode subir. Nem merece. Ah, não, Paty, eu sou assim, mas eu quero me transformar. Então você vai chegar. Porque a sua transformação é o que vai te conectar. Eu quero você que nem a minha aluna que a CEO falou, eu vou cuidar de você daqui para frente. É isso que eu quero ver na sua vida. Então, mindset executivo, habilidades executivas. Entendeu? Faz em inglês também. Faz em inglês, faz espanhol, faz o que precisar. Faz sim, tá bom? Faz em outros idiomas sim. Qualquer outra língua, sim.
Faz. Agora é a hora que eu cliquei e estou com a página aberta. Então vamos lá, Eduardo. Abriu a página. O que você vai fazer quando abrir essa página? Você vai ver ali que tem a opção para você escolher qual você quer. Você vai clicar no garantir minha vaga. Ele vai te levar lá para baixo, onde tem as duas opções. Comprar o mentorado ou comprar a pós-graduação, que tem o certificado do MEC, 1 ano de duração e os conteúdos adicionais, tá bom? Aí você escolhe qual dos dois você quer comprar e faça a sua escolha. E aí põe lá, comprar agora. Clicou no botão, você vai preencher e-mail, nome, telefone e você vai para cair na página da Hotmart, a plataforma mais segura do país, da América Latina, na verdade. A maior e mais segura, ok? Incrível, minha vida profissional se divide de antes e depois da bússola. Aí, Rafa Mello, maravilhoso, também mentor da bússola. Tá aí, ó, gente. É sobre isso. Então esse é o momento, gente. Esse é o momento, essa é a hora. Essa é a hora de você olhar para você com carinho e garantir a sua vaga, fazer a sua matrícula e ser parte dessa comunidade que só cresce. Nós já somos mais de 8.000 bússolas espalhadas no ambiente corporativo. Para pensar. Quanto mais para cima, menor o número de cadeiras. Menor o número de cadeiras. Então, quanto antes você estiver preparado e sair na frente, maior a chance dessa cadeira ser sua. Quem está na pós da bússola, diga, Samuel, qual a sua dúvida? Qual a sua dúvida? Quem já está na pós da bússola, qual a sua dúvida? Quero ver quem vai sair na frente, hein? Quero ver. Quero ver quem tem coragem de verdade. Quem é pessoa de bem e está a fim de fazer dar certo. E, gente, vou deixar um telefone para vocês. Se vocês tiverem dúvida, 11 93042 5099. Esse é o telefone do Rafael, meu sócio, ok? 11 93042 5099. Tô com uma dúvida, preciso de uma ajuda. Não importa, chama ele, ele vai te ajudar. Tá bom? Tá aqui, ó. Também coloquei 11 93042 5099. Ah, tô com uma questão, preciso entender melhor. Qualquer coisa que seja, você chama e a gente vai te ajudar. O que você não pode é ficar aí parado vendo o mundo te atropelar. Não dá pra você ser aquele médico que faz cirurgia no joelho com esse tamanho de corte, né? Porque ninguém vai querer ir pra mesa de cirurgia com você. E ninguém vai querer ser seu liderado ou ter você numa alta posição se você não tá atualizado, se você não confia em você o suficiente para investir em você. Você sabe que uma vez eu tava numa roda e a gente tinha 2 talentos na empresa, uma cadeira. Eu tava ali com diretores, né, numa conversa de decisão de promoção. Sabe qual foi o critério de promoção, de desempate? Um dos diretores, que era meu par, ele virou assim, falou assim, ô Paty, eu acho que a gente deveria colocar o fulano e não fulano. Eu falei, por quê? Porque os dois são igualmente bons, mas por quê? Ele falou assim, porque o fulano, ele tá sempre estudando. Eu falei, mas... minha reação na hora foi, mas e daí que ele tá sempre estudando? Eu não tinha essa mentalidade, né? Eu falei, e daí que ele tá sempre estudando? Ele falou, e daí que ele, todo o tempo, ele quer ser melhor. Então, ele merece. Eu fico mais confiante em colocar alguém que tá sempre se desenvolvendo do que em alguém que acredita que já sabe tudo. Falei, faz sentido. E escolhemos pela pessoa que estava em constante desenvolvimento. Você entendeu? Faz sentido. Tá ali, ó, 11 93042 5099. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa é a hora, esse é o momento. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Aproveitem. Aproveitem e vem para a bússola. Se você é um líder que quer chegar numa alta posição, com integridade, qualidade de vida e que já entendeu que como médico você precisa se manter atualizado. Só que agora nas melhores práticas de uma alta posição executiva com a bússola executiva. A bússola executiva é referência em formação executiva. Olha que oportunidade, sorte a sua estar no melhor lugar. Aproveita, essa é a hora, esse é o momento. Gente, põe aí bússolaexecutiva.com.br/carreira. Quero garantir minha vaga, faça a sua opção entre mentorado e pós-graduação e garante a sua matrícula enquanto tiver vaga. Como sempre, maravilhosa aula, Paty arrasou. Tamo junto, gente. Valeu!